Olha aí, pessoal, o Lula está comprometido a fazer a economia do Brasil dar certo. Ele disse que vai vencer o mercado, porque o mercado fica aqui falando muita bobagem, né? Porque fica falando para cortar gastos. Não, isso é uma palhaçada, não precisa. O que é necessário fazer é uma distribuição correta da riqueza no Brasil para haver crescimento econômico, né? Aquela coisa tonta, aquela percepção idiota de que é necessário distribuir o que se tem porque a economia é um jogo de soma zero, ou seja, um ganha, o outro perde, né? Quando obviamente a economia real é um jogo de ganha, todos saem vencedores quando a economia é deixada livre para agir, né? Mas é o Lula, a gente já conhece, e o cara realmente não está nem um pouco interessado em fazer qualquer tipo de ajuste financeiro, ajuste fiscal. Está embromando o mercado há algum tempo e agora nós temos um manifesto do PT demonstrando que a ala política venceu tranquilamente essa batalha, essa guerra. Já havia indícios de que isso iria acontecer, as coisas caminhariam nessa direção e agora temos essa certeza porque o PT afirmou literalmente, isso está escrito no manifesto deles, que a crise fiscal atual é inexistente para essa galera do PT, não existe crise fiscal. Tá bom então, né? Vamos conversar sobre esse assunto, dar uma olhada nesse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, olha só, né? O Lula falou que já venceu aqui o mercado, né? Uma vez, vai vencer de novo. Ele fala um monte na Rede TV. Por que será que a Rede TV tem algum viés político? Eu não sei exatamente por que tem tanto espaço para o Lula na Rede TV, né? E aí ele falou que a economia agora vai dar certo porque o povo está participando do crescimento do país. Vai vendo isso aí, né? Então, o Lula falou que entrou aqui, né, para fazer a economia crescer, porque tem que ter aqui distribuição correta do resultado do crescimento para que todo mundo ganhe mais dinheiro. Aí você vai ter crescimento econômico de fato aí e tudo mais, né? Então, citou aqui de uma forma bastante rasa a questão fiscal, e jogou a bola para o Congresso Nacional de novo. Ele já tinha feito isso em várias oportunidades, né? Dizendo o seguinte aqui, né? Que se o Congresso Nacional está disposto a fazer um corte nos gastos deles, né? Porque aí fica uma parceria, né? Como se a maior parte do orçamento tivesse ligada ao poder legislativo, às duas casas, né? Quando, obviamente, eu acho que sim, tem muito fundão eleitoral, não devia ter nada, tem muita emenda parlamentar também, só que no cômputo geral, isso não representa muita coisa. Essa é a verdade, né? Então, também colocou a culpa aqui no Bolsonaro, é claro, falou que o Bolsonaro não teve vontade de cortar gastos, o que é engraçado, o cara entregou um superávit fiscal para o Lula, né? Mas não, a culpa é do Bolsonaro, né? Sempre do Bolsonaro. O Lula promete várias e repetidas vezes que não vai tocar no nome do Bolsonaro mais, mas não aguenta. É um amor platônico isso aqui. É uma coisa simples de entender. Mas se não bastasse o chefe do governo falar nesses termos, agir com total descomprometimento fiscal, não bastasse só ele fazer isso, nós também temos o pessoal aqui do próprio PT, a turma política do PT, agindo nesse sentido também, né? É o que nós vemos aí com uma certa frequência aparecer em discursos, mas agora no manifesto escrito, assinado pelo pessoal do PT, muda a coisa de figura e, na minha opinião, deveria tirar qualquer esperança de que as coisas vão melhorar no Brasil em matéria econômica com o PT, com o Lula no poder, porque, convenhamos, né, não há um pingo de comprometimento, disso nós sabemos, mas aqui a coisa vai um passo além. Não é só não assumir nenhum compromisso, é não aceitar a realidade. É o duplo pensar do livro 1984 na sua forma mais pura, né? Então, o PT assinou aí, escreveu e assinou e subscreveu um manifesto aqui político, né? Para endossar a facção política do PT em contraposição, em detrimento da facção
econômica, que está, nesse momento, liderada pelo Fernando Haddad, quase que isolado nessa história aí, né? Então, há sim uma ala do partido, uma facção do partido que é mais próxima do Haddad, só que não tem tanta voz ativa, tanto que não foi a opinião dessa ala que prevaleceu, foi a opinião da ala política, que quer continuar gastando dinheiro para garantir a próxima eleição, basicamente, né? Também aqui, né, o PDT, o PSOL e o PCdoB assinaram esse documento, mas enfim, ninguém se importa com isso na prática, né? Então tem vários movimentos sociais que também subscreveram essa história aí. E bem, nesse texto nós lemos coisas como o seguinte: o poder financeiro, os mercados e seus porta-vozes na mídia agitam o fantasma de, olha só, uma inexistente crise fiscal, né? Caramba, olha, o déficit público está há 6 meses, o nominal, né, somando tudo, R$ 1 trilhão. Mas não, a crise fiscal é inexistente. Você ter um rombo de R$ 1 trilhão é tranquilaço, é de boa, ninguém liga para isso, né? Então, e eles dizem, né, quando o que estamos vivendo é a retomada dos fundamentos econômicos destruídos pelo governo anterior. Esse pessoal realmente pratica o duplo pensar. Como eles estão descolados da realidade. É uma coisa impressionante. Eu fico impressionado mesmo com isso, né? Agora querem ajustar na carne da maioria do povo, avançando o seu facão. Esse linguajar maravilhoso, né? Sobre conquistas históricas, como o reajuste real do salário mínimo, né? E sua vinculação às aposentadorias e ao BPC, o seguro-desemprego, os direitos do trabalhador sobre o FGTS, os pisos constitucionais da saúde e da educação. É engraçado porque não foi o Bolsonaro que falou isso aqui, o mercado financeiro não deu essas ideias, foi a turma do Haddad que falou isso aqui. Por que que isso está sendo colocado na conta do mercado, né? Obviamente, isso é uma crítica ao Haddad e à turma dele. Você sabe muito bem, isso já tem sido repercutido, eu já falei aqui no canal de outras ocasiões, inclusive, que nós temos uma reação interna do PT às medidas propostas pelo Fernando Haddad. Ele é criticado, inclusive, em discursos, né? Coisas públicas realmente, não é só nos bastidores. Em situações públicas, o Fernando Haddad tem sido criticado pelos seus pares, com especial destaque para a senhora Gleisi Hoffmann, né, que tem se manifestado publicamente a esse respeito, foi para as redes sociais responder aqui aos editoriais da Folha de São Paulo, do Estadão, que eu já mencionei aqui no canal, inclusive, né, com aquele papo esquerdista de sempre, de que é a elite querendo penalizar os mais pobres, e olha como nós somos preocupados com os mais pobres, o que é uma bobagem completa. Se o PT tivesse preocupação com a população pobre, ele daria um jeito de cortar os gastos públicos para enxugar a máquina e fazer realmente uma economia de dinheiro que gerasse um superávit, parasse de pressionar a dívida pública e, por consequência, redundasse numa menor ou numa menor emissão de moeda ou numa emissão nula para frear a inflação real, aquela que realmente no longo prazo torna todos nós mais pobres. Mas o PT não tá nem aí pro pobre. O pobre é um objeto, é uma ferramenta, é um instrumento nas mãos desse pessoal do PT. Então é claro que eles vão ficar com esse tipo de debate aqui, né? E, obviamente, essa cartinha aqui, esse manifesto foi publicado, causou um rebuliço total, porque o Lula fica naquela coisa de não vou fazer o ajuste fiscal. Aí me vem o partido dele, a base que suporta este governo, e fala que não existe crise fiscal, é uma crise inexistente. Meu amigo, o ministro da Fazenda é do partido, o partido joga contra o ministro da Fazenda, o que você espera disso? Aí teve um rebuliço danado no mercado, obviamente, o dólar subiu de novo, mas aí, né, a cúpula do PT, nos bastidores, conversando entre si, falou, não, a gente não vê razão para essa reação extremada do mercado aí, por causa desse manifesto, não tem nada demais. Caramba, o pessoal realmente não tem juízo de fato, né? Não surpreende. A gente espera isso aqui do PT, a gente espera isso aqui do Lula, mas que é mais uma escalada nesse sentido de chutar o pau da barraca da economia, isso é de fato, e é mais um indício, uma prova irrefutável, eu diria,
de que o governo Lula não tem compromisso fiscal, não está nem aí para a economia do país e não está nem um pouco preocupado se as suas ações vão representar no longo prazo um problema, uma deterioração econômica severa para prejudicar ainda mais a população brasileira. O que importa para eles é apenas a próxima eleição. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.